Enviados de Israel e Hamas viajaram para o Egito para discutir a possibilidade de uma nova trégua e a libertação de reféns. Parlamento e Conselho Europeus fecham acordo histórico para a entrada em vigor do Pacto de Migração e Asilo da União Europeia. A Comissão Europeia exige 3 sítios na internet de conteúdos pornográficos que apliquem a lei dos serviços digitais. O líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, viajou quarta-feira para o Egito para se encontrar com representantes israelitas, depois de Israel ter sinalizado que poderia aceitar nova trégua na faixa de Gaza em troca da libertação de reféns. Aguarda-se, entretanto, e depois de vários adiamentos, que o Conselho de Segurança da ONU vote uma nova resolução sobre o conflito em Gaza e a entrada de auxílio humanitário. O documento foi redigido pelos Emirados Árabes Unidos, que têm estado em desacordo com os Estados Unidos sobre a linguagem usada a propósito da cessação das hostilidades e da proposta para estabelecer o controlo da ajuda da ONU. A situação na faixa de Gaza, por outro lado, deteriora-se a cada dia que passa. O Programa Alimentar Mundial da ONU já revelou que a maioria da população vive em condições extremas. Segundo a Unicef, as crianças têm acesso a 1,5 litro de água por dia, 10% do mínimo necessário para satisfazer necessidades de hidratação e higiene. Já foram diagnosticadas cerca de 360 mil doenças infecciosas nos deslocados. Apesar das difíceis condições na faixa de Gaza, Benjamin Netanyahu já veio garantir que exclui qualquer cessar-fogo antes da eliminação total do Hamas, pelo que Israel deverá comprometer-se apenas, e por agora, com uma nova pausa humanitária para aliviar os civis. O Hamas, no entanto, diz que só discutirá um cessar-fogo permanente. Segundo a Casa Branca, as negociações para a nova trégua são muito sérias. Maior solidariedade entre os Estados-membros da União Europeia para receber requerentes de asilo, mas também controlos mais rápidos e restritivos sobre quem quer atravessar as fronteiras e maior expediente nos repatriamentos de quem vê recusado o pedido. Estes são os objetivos do Pacto de Migração e Asilo, que 3 anos após a proposta inicial chega a uma versão consolidada depois de um acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeus. 5 regulamentos cobrem todos os aspectos da gestão da migração e a grande novidade é um mecanismo de solidariedade vinculativo. Quando os chamados países da linha da frente, nomeadamente Itália, Grécia e Espanha, estiverem sob grande pressão de pedidos, os outros Estados-membros devem aceitar receber refugiados no seu território ou pagar por cada um que não aceitem recolocar. Anualmente, a reserva de solidariedade terá no mínimo 30 mil requerentes de asilo a recolocar e 600 milhões de euros de contribuição financeira. Em relação aos pagamentos, a verba deverá ser de 20 mil euros por requerente de asilo não recolocado para ajudar a pagar as despesas. A Comisión requerirá entonces que, como mínimo, la respuesta de solidaridad cubra el total de la situación de que se trata del Estado declarado en crisis por un periodo de 12 meses, un periodo máximo de 12 meses. Um dos temas mais polémicos foi o procedimento de fronteira acelerado, que permite a um Estado-membro tomar decisão em 12 semanas, com vista a negar a entrada e a repatriar requerentes que venham de certos países. Em causa estão países com taxas de reconhecimento de asilo inferiores a 20%, como por exemplo a Turquia e a Tunísia. Também serão alvo deste procedimento aqueles que induzam as autoridades em erro ou que sejam considerados um perigo para a segurança nacional. Les procédures aux frontières s'appliquent principalement aux personnes qui ont très peu de chances d'obtenir l'asile, parce qu'ils viennent d'un pays qui n'est pas en guerre. Souvent, ce sont des migrants qui sont venus pour chercher un travail. Et ça, c'est pas possible. On n'a pas le droit de travailler, de traverser les frontières de manière irrégulière. Il faut obtenir un visa, un titre de travail. No entanto, o princípio fundamental do chamado Regulamento de Dublin mantém-se. Cada requerente só pode pedir asilo no país da União Europeia onde chegou, mas agora com mais derrogações. But we have also introduced, for example, now the link with diplomas, that if you have a diploma in education and you have a clear link during the last 6 years, that will be in our responsibility in the criteria, to name one example. As organizações não governamentais e humanitárias que trabalham nesta área teceram críticas, temendo uma degradação dos direitos humanos dos requerentes de asilo. O pacto vai ser objeto de ratificação formal pelo Conselho e Parlamento Europeus.
Acaba o acesso aos apoios sociais por parte de imigrantes ilegais ou sem emprego e termina a naturalidade francesa automática para os filhos de pais estrangeiros nascidos em França. Estas medidas fazem parte do polémico pacote legislativo anti-imigração aprovado pelo Senado e pela Assembleia Nacional depois do partido Macron ter chegado a um compromisso com a oposição conservadora. Para conseguir a aprovação, Macron teve de endurecer algumas medidas, caso contrário teria de contar com o apoio da líder da extrema-direita, Marine Le Pen. O ministro do Interior garante que o projeto de lei vai beneficiar migrantes legais e proteger os trabalhadores franceses. Aucun président de la République, aucun gouvernement, aucune majorité, même François Mitterrand en 1981, n'a pas mis dans la loi de la République la fin d'hypocrisie. Régularisons ceux qui travaillent. Ce sera 10 000 régularisations en plus dès l'année prochaine. Ce sera l'acquis de la majorité de ce texte. O projeto de lei original teve de ser reformulado várias vezes e tornado mais restritivo, como exigiam os partidos de direita, o que levou Marine Le Pen a afirmar que se tratava de uma vitória para o Reunião Nacional. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale. O projeto de lei cria autorizações de residência temporária sob determinadas condições para trabalhadores qualificados em setores com escassez de mão de obra e simplifica o processo de asilo. Além disso, os estrangeiros só poderão beneficiar de subsídios estatais, como o auxílio à habitação, depois de terem vivido em França durante vários meses ou mesmo anos. Obrigada a dividir as atenções e o dinheiro com Israel e Gaza, a Ucrânia espera que o Senado norte-americano chegue a acordo para desbloquear um pacote global de ajuda de 100 mil milhões de dólares. Os líderes do Senado garantem que fizeram progressos nas negociações, mas as verbas só devem sair dos cofres dos Estados Unidos no próximo ano. We have only one option. We have to succeed. The stakes are too high for America, for Europe, for the Middle East, for the world. We have to send more aid to Ukraine to defeat Putin. History will look back if we don't support our ally in Ukraine and regard it as a major negative turning point for the US and the Western world. Notícias não muito positivas para o presidente ucraniano, que afirmou na conferência de imprensa de terça-feira que o apoio do Ocidente é crucial para a Ucrânia e para o desenvolvimento da estratégia militar. Entretanto, drones russos atacaram Kiev na noite de terça para quarta-feira. Outros 2 ataques tiveram como alvo a cidade de Kharkiv, no oeste da Ucrânia, e 9 pessoas ficaram feridas num bombardeamento em Kherson, no sul do país. Passadas 24 horas de o vulcão no sudoeste da Islândia ter entrado em erupção, o magma continua a pintar o céu de laranja. O Gabinete Meteorológico da Islândia estima que a lava que fluiu nas primeiras horas da erupção, na segunda-feira, chegaram às centenas de metros cúbicos por segundo. Neste momento, a atividade parece ter diminuído significativamente. Esta nova erupção, a quarta em 2 anos, ocorreu a 3 km de uma pequena cidade de 4 mil habitantes que teve de ser evacuada em novembro, após uma forte atividade sísmica e receios de uma erupção iminente. Agora, a principal preocupação parece ser a poluição do ar. As nuvens de fumo podem em breve chegar à capital do país, Reykjavik. O cheiro do fumo também já começa a ser notado pelas populações da região. So behind me we have Iceland's newest addition that started out last night, and it's slowly getting more quiet, but it might last a long time, might last a short time, who knows? A erupção vulcânica mais marcante nos últimos tempos foi a de 2010, que paralisou o espaço aéreo europeu devido a densas nuvens de cinza. O cenário é de destruição na província de Gansu, na China. As casas cederam e desabaram após o forte sismo de segunda-feira à noite, que matou pelo menos 131 pessoas e deixou mais de 700 feridos. Enquanto as equipas de resgate continuam à procura dos desaparecidos, nas aldeias do noroeste chinês afetado pelo terremoto realizaram-se os funerais das vítimas. Os sobreviventes que perderam as suas casas passaram uma noite fria de inverno em tendas. Os primeiros carregamentos de ajuda humanitária já começaram a chegar à zona afetada. A Comissão Europeia classificou 3 sítios na internet de conteúdos pornográficos como plataformas de muito grande dimensão e exige que apliquem os mais elevados padrões de vigilância ao abrigo da lei dos serviços digitais.
Em causa estão o Pornhub, o Snapchat e o Xvideos, que têm mais de 45 milhões de utilizadores europeus. Well, the consequences are that we look even more carefully and more closely, and that they have specific obligations that not all other platforms have. And the very important one is they have to analyze and mitigate their systemic risks. And here we speak about protection of minors, but also illegal materials like child sexual abuse material, or other content as revenge porn or deepfake porn that need to be mitigated or taken down from the platform. Os sítios em causa têm de adotar as regras mais restritivas até abril, sendo que esta lei visa criar um espaço digital mais seguro para utilizadores e empresas, protegendo os direitos fundamentais quando usam serviços na internet e travando a desinformação e a violência. A Euronews contactou as plataformas afetadas por esta decisão. O Pornhub respondeu, questionando a metodologia da Comissão Europeia e afirmando que tem apenas 33 milhões de visitantes mensais em média na União Europeia, pelo que não atinge o limiar definido pela lei comunitária. Até agora, a Comissão Europeia definiu 19 sítios na internet como de muito grande dimensão, incluindo os mundialmente famosos Facebook, Google, YouTube e X. Esta semana, o Executivo Comunitário abriu um processo para avaliar se a rede social X pode ter violado a lei dos serviços digitais. As empresas incumpridoras poderão ter de pagar uma multa de até 6% do seu volume de negócios global. O ator francês Gérard Depardieu foi acusado de violação por uma jornalista espanhola. O abuso terá ocorrido há quase 3 décadas durante uma entrevista. Ruth Baza apresentou uma queixa-crime contra Depardieu. Recorde-se que o ator francês já tinha sido formalmente acusado em dezembro de 2020 de ter violado e agredido sexualmente a também atriz Charlotte Arnault. Depois disso, outras 13 mulheres apresentaram queixas contra Gérard Depardieu por assédio e violência sexual no local de trabalho.